Tem momentos que Deus vai precisar chacoalhar o barco, a embarcação, para que muitas vezes aqueles que estão lá no sono profundo, assim como estava esse profeta, lá no fundo do porão, Jonas dormia um profundo sono. E Jesus e Deus vai ter que chegar e o que tu está fazendo aí, homem? Acorda, desperta do que dorme. Irmãos, essa passagem é uma passagem bem conhecida. Talvez você já ouviu 1, 2, 3, 10 vezes essa passagem, mas ela é uma passagem maravilhosa. Nós aprendemos muito por meio dessa passagem do profeta Jonas. O profeta Jonas, quando diz profeta, é porque era o escolhido de Deus, era um homem enviado por Deus, profeta, homem de Deus, homem escolhido por Deus, selecionado por Deus para fazer a vontade de Deus. Mas aqui também nós vimos que às vezes o profeta ele vai querer dar uma fugidinha, ele vai querer dar uma escapada. Às vezes o profeta, uma mágoa que vai estar dentro do coração dele, ele não vai querer que Deus vá abençoar tal povo. Às vezes vai ter o profeta que vai ficar com medo e vai se recusar. Mas Deus, a sorte do profeta. Mas o profeta também sabe que Deus é misericordioso. E esse profeta, ele sabia da grande misericórdia de Deus. Irmãos, para os irmãos terem um pouquinho, quem estava aqui na quarta-feira, quem estava aqui quando eu preguei a palavra, eu falei um pouquinho sobre, na passagem a qual o Senhor me deu ali, sobre os samaritanos, povo de Deus, povo de Israel. Lembra povo perseguido? Até sexta-feira eu falei um pouquinho de Nínive, lembra quem estava aqui? Mas irmãos, para nós entender hoje, a malícia, irmão, a perturbação, a miséria, o mau caminho que aquele povo se encontrava, a situação que o povo de Nínive se encontrava. Pensa, irmãos, mesmo sendo um povo malfeitor, um povo pecador, um povo miserável, um povo que tinha sanguinário, mesmo sendo um povo todo errado, um povo que aos olhos de muitos talvez não, esse tem que morrer, talvez aos olhos do mundo, esse não merece a misericórdia do Senhor, esse é pecador e ele é pecador de tal maneira que ele não merece a misericórdia de Deus. E mais ou menos assim estava Nínive. Irmãos, mas mesmo na situação que Nínive se encontrava, mesmo naquela situação, uma situação que talvez Deus estava entristecido, enfurecido, mas mesmo aqui assim, aquela situação da vida daquele homem, daquele povo, ou daqueles homens, para você entender, chamou a atenção de Deus. Às vezes tem situação, assim como eu já falei para os irmãos, para a igreja nessa noite, que aos olhos do mundo, aos olhos de muito, e se tiver alguém aqui nesta noite que talvez tenha esse pensamento, que quem é pecador, quem é suicida, quem é prostituta, quem é assassino, quem é maldito, merece morrer. Muda esse pensamento hoje, porque isso não é pensamento de povo de Deus. Isso não é pensamento de servo de Deus. Isso não é pensamento de homens de Deus. Isso não é pensamento da vontade de Deus. Aquele povo, Deus ele se preocupou tanto porque eles estavam passando certas aflições devido a tudo que eles mesmos plantaram, porque tudo é consequência da semente com qual plantamos. Tudo que plantamos ele tem uma colheita, e aquele povo ele só plantou mal, só plantou fazer o mal ao próximo, só plantou derramar o sangue do seu irmão, do seu próximo, perseguia, crucificavam, faziam tantas coisas. Assírios, perseguidores do povo de Deus. Irmãos, a situação é extrema o bastante que Deus diz: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque Deus ele já falara nos antigos profetas, por meio da boca dos antigos
enviou palavras de esperança, profecias, palavras de esperança em que viria o Messias e que seria enviado o Cordeiro e seria enviado para a salvação do mundo. E se Deus, talvez naquela situação, Ele fosse e exterminasse aquele povo, Deus não seria Deus, porque Ele não estaria, Ele estaria contradizendo o que Ele falou por meio da boca dos profetas. Se não fosse Deus fazendo, se não Deus não fizesse aquela situação, Ele estaria dividindo o seu reino. Ou seja, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aqui, irmãos, nessa passagem, nós vimos Tarsis ou Tassos é o mesmo Tarsis, né? Para onde o profeta ele vai agora, quando Deus dá ordem, porque Deus, quando Ele dá ordem ao profeta, o que o profeta precisa entender, o que você precisa entender? Que quando Deus te ordena ou te ordenou, você precisa ir fazer a vontade do Senhor. Porque quando Deus ordena, quando Ele dá uma ordem, é porque Ele já foi na frente, é que Ele já preparou tudo, é que o coração já está preparado, a terra já está preparada, e vai precisar o semeador chegar e semear a semente. Deus ele já prepara o cenário, Ele preparou tudo para que Jonas chegasse e levasse a palavra. Irmãos, mas naquela situação ali, o profeta, irmãos, para você entender, o profeta ele foge. Sabe por que o profeta agora nessa situação, eu vou adiantar, ele foge? Por quê? Ele não quer que Deus tenha misericórdia daquele povo. Ele não quer que Deus se compadeça por aquele povo. Povo que caluniou, povo que perseguiu, povo que matou o seu povo, os seus irmãos. Mas aquele povo, irmãos, aqueles homens maus que perseguiam o povo de Deus, e muitas vezes você vai se pegar sendo perseguido por seus irmãos, você vai se encontrar muitas vezes em situação de perseguição por menos que você menos espera muitas vezes, e você vai passar por perseguição. Você vai ser perseguido, mas irmão, lá na frente Deus vai dizer: filho, filha, tu precisa perdoar teu irmão. Ah não, Senhor, mas olha o que eles fizeram conosco. Mas Deus, Jonas ali, ele não questiona Deus. Mas eu quero que você entenda, por revelação do Espírito Santo de Deus, da palavra, Jonas naquele momento ele não questiona Deus. Jonas, no coração de Jonas estava assim: mas como, Deus? Como que eu vou lá levar a palavra de salvação? Como que eu vou levar uma palavra de arrependimento? Olha o que ele fez com o teu povo, olha o que eles fizeram com nossos irmãos. Só para você entender um pouquinho da história, a palavra que eu preguei para você na quarta-feira do samaritano, irmãos, os samaritanos foram uma das maiores vítimas, o povo de Samaria, das perseguições do povo assírio. E o povo samaritano ele era levado cativo pelos assírios, era açoitado, era vendido, era escravizado, e aquilo estava guardado aonde? Jonas ele sabia da história, Jonas ele sabia da perseguição dos seus irmãos sofreram. E ele diz: não, no pensamento, Deus, ele não questiona Deus naquele momento, mas pela revelação da palavra eu te digo, ele fica acordando dizendo: mas como, Deus? Eu não vou fazer isso, ele não merece o perdão, ela não merece o perdão, olha o que ela me fez, ela me caluniou, ela me difamou, ele falou mal de mim, ele me... Você entendeu o que o coração de Jonas naquele momento? O coração de Jonas estava com mágoa. O que o Senhor quer dizer nesta noite, irmãos? Que mágoa não vai deixar tu entrar no céu. Mágoa do passado de quem te fez mal, diz na palavra: orai pelos teus irmãos e amigos, familiares, mas também orai pelos teus inimigos ou adversários. Você entendeu o que Deus está dizendo, está ensinando a Jonas? Tu vai precisar clamar pelos teus adversários, tu vai precisar clamar pela vida dos teus inimigos, tu vai precisar clamar mesmo por aqueles que te perseguem, mas tu precisa orar. Esse é meu papel, é isso que eu te ensinei, esse é o amor que Cristo ensinou. Esse é o amor ao qual Cristo pregou em todo momento.
Testamento, ao qual Cristo ensinou em todo momento. Na antiga aliança de Deus para com o povo de Israel, no livro do Antigo Testamento, a antiga aliança de Deus com o povo de Israel. No Novo Testamento, após Cristo, uma nova aliança de Deus para com o povo de Israel, para com o povo da promessa. Antigo Testamento e Novo Testamento. Aliança de Deus com o seu povo. A nova aliança é após Cristo ser enviado, a nova aliança que Deus faz com o seu povo. Se nós ver lá na antiga aliança, nós vimos profecias, homens servos de Deus, que viveram uma vida de santidade, uma vida de retidão. Irmãos, mas infelizmente, desde a primeira criação de Deus, o primeiro Adão pecou. E na palavra nós vamos ver que teve o segundo Adão, o terceiro, o quarto Adão, até que veio o Adão, que não pecou. Deus mandou Adão, lá veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó. Todos pecaram. Todos os seus enviados pecaram. Moisés pecou. Todos os homens que foram escolhidos por Deus para fazer a obra, para fazer o ID de Deus, todos pecaram. Todos falharam. Todos erraram. Sabe qual é a diferença desses homens? Inclusive Davi. Davi, que na palavra de Deus diz segundo o coração de Deus. Nós vemos muitas vezes quando pregamos, a maioria dos pregadores nós vemos falar de Davi, nós vemos eles pregando que Davi, o que você mais lembra a primeira mão? O que Davi fez? O que Davi fez, irmão? Pode falar? É o que nós mais ouvimos, que Davi derrubou Golias, que Davi derrubou os gigantes. Sabe os gigantes, a terra dos gigantes lá atrás? Deus, ele é tão maravilhoso que quando Josué diz lá na terra dos gigantes de Josué, não extermina os gigantes. Sabe por que Deus não permitiu, para quem lê a palavra de Deus, para quem conhece as escrituras, sabe por que Deus lá atrás não permitiu que Josué destruísse a cidade dos gigantes? Porque tudo tem um propósito. Deus em tudo tem um propósito. Porque Deus, ele queria manifestar o seu poder e a sua glória lá na frente, porque foi Davi